Olá, o meu nome é Caetano Xavier e sejam bem-vindos ao podcast Fidelidade Studio. Mas isso tem saída? Hoje falamos de queda para comunicar. E em dose dupla, que se é para falar de comunicação não fazemos por menos. No Mas Isso Tem Saída desta semana, recebemos a comunicação estratégica, o jornalismo, o talento e o à vontade. Trazemos esta ciência de comunicar e de chegar aos outros e para isso recebemos a Inês Gonçalves e a Filipa Castelão. Muito bem-vindas. Obrigada. Vocês estão a ver que isto, Ciências da Comunicação, viemos a dobrar, que Yes. muitas vertentes, muita coisa, A jornalismo... dobrar quase a triplicar, tu ainda deste lá uma perninha. Eu ainda dei lá uma Exato. perninha, é verdade. Ainda lá estive o primeiro ano. Para vocês foi óbvio a escolha de Ciências da Comunicação? Imagina, para mim foi e não foi. Por exemplo, eu lembro-me que em miúda apresentava o jornal da noite para os meus pais e dizia: Olá, boa noite, eu sou o Manuel Marguedes, este é o Jornal Nacional. Ok, vinha logo Mas daí. depois, ao longo do meu crescimento, essa ideia foi desaparecendo, ou seja, não fui daquelas pessoas que foi crescendo e foi estando com o objetivo de seguir ciências da comunicação ou jornalismo. Andei sempre um bocado assim meia perdida e solta, fui fazendo as coisas que gostava. Foste de Ciências ou Não, de fui de Humanidades? Humanidades. Ok. Sem pensar muito aquilo que queria, porque eu adorava humanidades, eu gostava de todas as cadeiras que fiz e adorei essa área, então não estava muito preocupada, porque como eu gostava de tudo, só no último ano no 12º é que me comecei a preocupar mais. E depois, quando fui investigar cursos, investiguei o curso de Ciências da Comunicação e achei que fazia sentido, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de comunicar com as outras, gosto de falar e abordar os temas e ver como é que posso comunicá-los, e achei que era o curso mais indicado para mim. E depois fui para a Nova e também tive que fazer alguma pesquisa sobre o curso para saber se achava que ia gostar ou não. Achei que ia gostar, vi que tinha média para entrar e para ficar e depois candidatei e fiquei. É Portanto, que no foi meio uma coisa disso, natural. Ciências da Comunicação é um curso com uma média altíssima, provavelmente o curso com a média mais alta É. em Humanidades. É. Vocês acham que é por essa abrangência? Tu foste coagida pela Inês, Sim, não eu é? fui super coagida porque eu, na verdade, eu venho de ciências, sou eu que sou de És ciências. tu que és de Ciências. Sim, porque eu sempre quis política e nos meus psicotécnicos no nono deu-me 100% de humanidades, ou tipo um bocadinho de artes. E tu pensaste, oh, E eu, não Não. quero ir. Porque há aquele preconceito de que fecha portas e para humanidades e eu era boa aluna a tudo, então os meus pais fizeram uma pressãozinha porque ainda tinham esperança que eu fosse para ciências. médica, uma Tipo, coisa ele não, qualquer, não é? era tipo médica dos idosos, porque os meus avós queriam que eu lhes curasse geriatrista. Sim, queriam que eu lhes curasse as maleitas. Era tipo fisioterapeuta e geriatra. Querido. Mas tipo, eu sempre gostei mais da parte. Eu ainda achei que ia para psiquiatria, mas também é péssimo. Tipo, alguma vez eu ia ser médica. Mas eu fui para o nono ano já a saber que não ia fazer o exame de Fisicoquímica. Fizeste filosofia. Fiz filosofia, Eu também. foi a minha salvação. E também foi a minha salvação. Até foste tu que me disseste que eu podia fazer o exame. Estás a ver? No meio Basicamente. disto- Sim, e Eu fui a tua ainda guardiã. Eu ainda quis verdade. primeiro direito, que é aquele clássico de pessoa que quer Nunca ser bem quis. sucedida Porque é em tipo humanidades. política, comunicação, não é? Depois foi política. Eu tive sempre entre a política e a comunicação, até mesmo agora na parte de ciências da comunicação, eu fui sempre para a parte mais política. Mas a dada altura eu percebi que todo o meu percurso era sempre muito marcado pela comunicação, mesmo as brincadeiras. Não era exatamente apresentar o telejornal, era mais tipo a ser encenadora de peças, sabes? Eu e a Babá fazíamos imensas peças. Eu fazia muita parte da organização das Eu brincadeiras. adoro. Eu fazia adoro. tipo peças para as apresentações, Sim. tipo do livro, de português Eu e não também sei o quê. fazia Também era, isso. tudo era uma peça. Tipo, eu fazia muito isso e tinha Encenar. sempre essa componente. E eu era aquela criança que ficava a ouvir as conversas dos adultos e que ouvia tudo e usava logo um vocabulário muito, muito abrangente e vasto para a idade. Então eu percebi rapidamente. E depois, quando ela me disse, mas este curso tem muitas opções, tens a parte estratégica. Ia-te fugir aí, tem muitas saídas. E depois de repente voltaste atrás. Depois de repente voltaste Não, atrás. não, Por muitas mas opções. Mas tem, é Tem verdade. imensas saídas, Eu ciências acho da que comunicação. tem. Sim, Depende- dá para fazer muita coisa. Depende daquilo que tu consideras uma saída. Porque imagina, Se for saídas com dinheiro, não, e é isso. Sou Ter saída. saída tem, mas eu associo sempre o saída a empregabilidade. Sim, E eu também. isso aí sim. Eu acho já é que mais dúbio para Eu mim. acho que não é tanto a falta de empregabilidade, é mais muita gente. É uma área que tem muita gente. Há saturação no Exato, mercado, há muita sim. gente sempre a entrar e o mercado não consegue abarcar tanta gente. Mas se tu fizeres um percurso
com muitas experiências, que eu acho que isso é a vantagem da nossa área, nós conseguimos fazer vários projetos dentro da nossa área, tu consegues ter primeiro um portfólio vasto e consegues agregar valor e Mas diferenciar. acho que aqui, se calhar, também a minha Isso é a perspectiva e da Filipa diferem um pouco, porque lá está, ela trabalha numa área que eu acho que tem muito mais empregabilidade do que a área em que eu trabalho. Ela trabalha atualmente em comunicação estratégica e eu trabalho mais na área do jornalismo. E tenho sentido muito, ultimamente, que é uma área muito desmotivadora para quem acabou de tirar um curso e quer trabalhar. Normalmente só conseguem entrar em grandes jornais ou em jornais de mais renome se passarem por um estágio. Depois, conforme correr o estágio, é que podem, talvez ou não, ficar no jornal. Depois vêm outras pessoas, se calhar, a passar à frente porque têm o fator cunha. Portanto, é uma área que, em primeiro lugar, acho que tens que gostar mesmo, e acho que eu e a Filipa temos isso em comum, nós gostamos mesmo da área da comunicação, Por isso é que cá estão. mas porque se não gostares pode ser mesmo desmotivador e frustrante. Eu acho que até tive sorte no meu percurso, mas lembro-me que também houve uma altura em que passei ali uma fase assim de frustração, que mandava para aí 20 ou 10 currículos todas as manhãs, percebes? Portanto, Porque tu sais muito com a ideia, nós já lá vamos às vertentes e é importante clarificarmos sim. as vertentes para quem nos ouve, mas tu sais com a ideia de o jornalista, normalmente, e especialmente a pessoa apaixonada, e eu conheço o vosso percurso e portanto sei da paixão que move, sai muito com esta ideia do vamos erguer o quarto poder e mudar as coisas, não é? Mas no outro dia também tive uma conversa com amigos meus, depois isto é uma coisa que o teu meio depois acaba por ser pessoas do meio, não é? Então, no outro dia estava a falar com uns amigos meus que são jornalistas e estávamos a questionar se tu consegues ser um bom jornalista se não fores idealista. E chegámos todos mais ou menos à conclusão que não, que tu só consegues ser bom jornalista se tiveres esse ideal de que tu falas de quarto poder, tipo, vamos fazer a diferença, temos uma responsabilidade para com a sociedade e para com o povo. Mas depois é um bocado manteres esse idealismo, mas lidares com a realidade, que não é bem assim, não é? E lidares com a rotina. A rotina do jornalismo é zero glamourosa, ao contrário do que o jornalismo. Do que tipo, os mídia e os filmes. Sim, os filmes estão então sempre à volta muito da nossa área. Isso é muito curioso. É verdade. É uma área muito glamourosa. Mesmo a parte do jornalismo, a parte mesmo do account e da parte estratégica do marketing e tudo isso, também é muito glamourizada nos filmes. E a verdade é que a rotina, tipo, quem olha de fora parece uma coisa muito fixe. Tipo, eu faço posts de Instagram o dia todo. Mas o glamour que vem associado não tem nada a ver. Tipo, a nossa percepção dessa... não é? Quando tu vês um filme é tipo, oh meu Deus, aquele ambiente de redação. Papéis a voar. Papéis a voar, as pessoas a trocar ideias, a discutir, não sei o que. Não é nada assim. Não, é quase escritório. Tipo, entras para a redação, estás no teu computador, vais almoçar, eu fiz estágio de jornalismo durante 2 meses. Pior experiência, porque eu era horrível. Eu não tenho esse ideal. Houve, pai, 1 ano da minha vida que eu achei que ia ser jornalista, mas era mesmo muito pequena, tipo 6, 7 anos. A partir daí eu achei que não tinha nada essa vocação, não sei explicar, sempre achei que havia outras formas, mas se calhar por um jornalismo muito formal, que não é propriamente a forma como eu gosto de me expressar, não gosto de excesso de formalidade. Eu odiei aqueles 2 meses, porque não era nada meu e eu fui encostada muito mais para coisas fora. Como eu não me considerava jornalista, eu ficava a fazer a parte de astrologia, lifestyle, as fofocas eram todas minhas naquela relação, mas eu não me importava porque eu não levava tão a sério aquele trabalho que a Inês Porque também leva. não te levavas tão a sério. Exatamente. Mas olha que às vezes é importante nós também não levarmos demasiado a sério, porque lá está, tu sais com esse ideal e depois vais-te confrontar com o mundo real que nem sempre corresponde àquilo que tu esperas. Portanto, se tu te levares demasiado a sério, provavelmente vais entrar em um choque de realidades que te vai levar a uma espiral de frustração que pode ser bastante destruidora até em termos de saúde mental e assim, porque eu, pelo menos, falo do meu caso atual. Por exemplo, eu sou jornalista na SIC, na equipa digital, mas de longe que é o ideal que eu tenho de jornalismo. Mas lá está, é uma coisa que me traz algum currículo, não é? Trabalho para uma marca reconhecida,
está-me a dar uma experiência, estou a aprender coisas novas, mas lá está, provavelmente se eu estivesse super focada ou agarrada a esse ideal que eu queria de jornalismo, vivia em constante frustração. Por isso, às vezes também é importante isso de nós não nos levarmos Sim. tão a sério e percebemos tipo, ok, tipo, é um trabalho que estou a fazer, é uma experiência nova. Nós, eu acho que no nosso curso temos uma coisa que é boa e má ao mesmo tempo, que é somos um bocado direcionados pelos professores a distinguir bom jornalismo de mau jornalismo, um pouco do género o bom jornalismo é tipo aquele puro e duro, que é de papel, que não tem clickbait, que não Sim. existe só no digital. Investigação, que demora. E não é? imagina, eu adoro jornalismo de investigação. Provavelmente, se eu pudesse escolher, era aquilo que eu faria para o resto da vida, era jornalismo de investigação, e acho que nunca vou fazer. Porquê? Porque Portugal também não tem assim um jornalismo de investigação tão forte. Tipo, toda a gente me diz, então vá para fora, mas eu gostava de viver em Portugal. Tá bem, mas tu não achas que a nossa faixa etária precisa muito mais de jornalismo de investigação do que de Sem clickbait? dúvida. Eu às vezes Sim. acho que também nós estamos numa bolha de pessoas que gostam de estar bem informadas Sim. e o sem geral dúvida. às vezes não é assim que funciona. Mas Mas eu vejo essa tendência. Mas Ou quero ver. lá está, era o que eu estava a dizer que existe. Há um bocado isso é uma coisa que me mete um bocado de confusão, em vez de existir uma união entre, digamos assim, o digital e o analógico, ou seja, entre o pessoal mais velho e o pessoal mais novo, ou seja, a nossa geração, que é a geração do digital, e a geração mais velha, que é a geração do jornalismo puro e duro, escrito nos jornais, etc. Em vez de haver uma união e existir uma simbiose, e existir um produto, um resultado da união, ainda há muito ainda se separa muito, é tipo, esses são os miúdos do digital, tipo, não vale a pena, tipo, não dão credibilidade, não querem apostar, portanto, eu acho que se conta pelos dedos da mão os jovens que trabalham em jornalismo de investigação em Portugal. Posso estar enganada, mas Também acho parece que que sim. acho que não Sim. estou. Portanto, era fixe ver essa área a expandir-se, mas para essa área se expandir também tinha que apostar nas gerações mais novas, que eu acho que não existem. E também, o erro também às vezes parte das gerações mais novas, que olha automaticamente para as gerações mais velhas como ultrapassadas, e às vezes não é bem assim, não é? Portanto, eu acho que é importante, mas tentando ser realista, não me vejo... Acho mesmo que não vou trabalhar em jornalismo de investigação, se calhar, tipo, quando já for muito mais velha. Mas não sei, a nossa geração também é um bocado aquela geração que está em constante transformação, pelo menos Sim. o nosso curso também nos dá muito essa possibilidade, que é, eu agora estou a trabalhar em jornalismo, se daqui a um ano quiser trabalhar em comunicação estratégica, à partida Sim. vou poder trabalhar. E eu acho que tu, hoje em dia, a menos que estejas a tirar um curso mais técnico, como por exemplo a enfermagem, ou medicina veterinária ou medicina humana, acho que tiras cursos, mas não a pensar que vais ser aquilo para o resto da tua vida. Sim, Tipo, não há eu trabalho para o resto da eu não vida. acho que vou ser jornalista para o resto da minha vida, portanto, acho que vou passar por uma série de áreas, claro que à partida sempre dentro da comunicação, mas lá está, eu acho que a nossa geração já não vai tirar um curso a pensar isto é o que eu vou ser para o resto da minha vida. Ai, ainda bem que Sim, E ainda bem, não é? ainda bem. Aquela ideia de entrar num sítio e pensar, Sim. sai daqui aos Agora- 65. Exato. Sai daqui Que aos assustador. 65. Não, de sim, maca. muito Estou a brincar. Isso é assustador. Mas íamos às vertentes, porque ciências da comunicação tem 4 vertentes, certo? São Sim. jornalismo, a comunicação estratégica, cinema e televisão e comunicação, cultura e artes. Sim. Que é aquela que ninguém. Por acaso eu fiz umas cadeiras. De comunicação cultural e arte. Mas não é aquela Acho que bem há aquele interessante. mito de ninguém fazer? Não, eu acho que Por até acaso, no nosso existem grupo pessoas até que havia fazem, algumas sim. pessoas. Eu acho que o mais difícil é enquadrá-las a nível de empregabilidade. É Isso isso, aí é mais esse é que é o difícil. problema. Eu acho que é aquela vertente que as pessoas dizem que ninguém vai ter emprego e que se calhar até é verdade. Porque imagina, essas pessoas estudam muito arte visual, ou seja, estudam o É um lado de componente muito comunicação teórico. mais artístico, eu acho, não é? Também como o próprio nome diz, comunicação cultural e arte. E em Portugal, eu acho que tu não apostas assim tanto, claro, tens galerias de arte e tal, mas não apostas propriamente em pessoas formadas na área para estarem a desenvolver Sim. essas áreas ou esses locais. Portanto, eu acho que acaba por ser um pouco desmotivador, porque claro que os jovens hoje em dia preocupam-se, como qualquer jovem, com o seu futuro, não é? Portanto, é um bocado, eu quero tirar uma coisa que me dê alguma estabilidade, e eu acho que ciências da comunicação de uma forma geral não dá estabilidade a quase ninguém, então se vais apostar numa vertente que ainda menos estabilidade tem,
acho que é um bocado assustador. Mas pronto, acho que é uma vertente interessante. E é por isso que foste para a comunicação estratégica, Filipa? Porque era a que dava mais? Não só, mas foi um bocado por exclusão de partes. Eu gosto muito de experimentar várias áreas e, por acaso, a parte das artes era a parte que me puxava menos. Mas mesmo o jornalismo, eu ainda fiz umas cadeiras de jornalismo. Porque dá para fazer, atenção. Eu fechei duas vertentes. Eu não tu fechei fizeste duas? duas. Eu não Eu fechei. fechei Jornalismo e cinema e televisão? Pois. E fizeste E ainda cultura e fiz- artes. Ainda fiz cadeiras de comunidade de cultura. De cultura e arte, refere-me. De comunicação, cultura e artes e fiz cadeiras também de estratégia. Pois, eu fiz estratégica e cinema e televisão. Porque, É que é incrível porque dá para ir experimentando e para ir Sim, fazendo ou tudo. seja, na verdade eu experimentei um pouco de tudo. Eu também, eu experimentei um bocadinho de tudo para saber o que gostava, mas estratégica sempre me puxou mais, lá está, pela questão da organização e também porque eu venho de ciências e isso marca-me um bocadinho, porque eu tenho aqui, tal como tu, temos um bocadinho a parte criativa e estratega barra logística sempre muito presente. A parte racional está muito presente. Sim. E eu sempre me puxou mais, para mim nunca me viria a ser jornalista e a parte da televisão, de facto, há aqui uma questão de instabilidade que me preocupava e eu na parte da estratégica eu consegui encontrar um meio termo também para a política, que é uma área que eu É verdade, gosto. deu para puxar o Sim. lado político. Eu fiz todas as cadeiras possíveis de política dentro do curso, porque havia essas cadeiras, não havia muita opção, por isso é que eu fiz Erasmus também em Itália, para fazer as cadeiras de política, que é uma parte que é menos falada e também é muito nicho, no sentido em que a questão das oportunidades vem ser muito relacionado com as juventudes de partidos e tudo isso. Juventudes partidárias. Sim, que... E não quiseste ir por aí? Não quis ir por aí e ainda hoje não quero, mas eu ainda gosto muito dessa parte, fiz o curso nessa, fiz sempre estratégica e conciliei com as cadeiras de política e depois acabei por fazer o mestrado em comunicação política no ISCTE. E sempre foi a área que eu gostei. Como a Mas- tese nas selfies do Marcelo. Exatamente, como a tese nas selfies do Marcelo. Melhor tese Porque lá sempre. está, porque a comunicação dá a oportunidade de fazer esses temas. Nós temos um curso suficientemente abrangente para conseguir brincar e trazer assuntos que para os outros são uma piada, mas que para nós são assuntos sérios que vale a pena ser debatidos. É verdade. eu E tive a política oportunidade. vive tanto de comunicação. É Ou- a parte E mais as redes interessante. sociais. E de redes sociais. É a São parte mais coisas que à interessante da partida política, tu achas que honestamente. estão desconectadas, mas que na verdade se conectam. Mas a comunicação tem um bocado essa sorte que é, tu basicamente Vive dentro de tudo. Exato, tu Vive em dentro de todas tudo. as áreas precisas de comunicar. Por exemplo, mesmo em saúde tu precisas de comunicar. Há um departamento de Há quem comunicação. faça comunicação de saúde. Exato, portanto, E nós começamos. uma rapariga do nosso curso faz, não é? Sim. Portanto, basicamente tu podes sempre aliar, e nesse aspecto eu acho isso muito fixe, que também era o que a Filipe estava a dizer, que é, tu podes sempre aliar a comunicação à área que tu mais gostas, Exato. não é? Por exemplo, mesmo no Eu tenho cinema essa também há oportunidade. comunicação, lá está, há comunicação em todo lado, portanto, à partida deveria haver emprego em todo lado, mas isso é diferente. Mas isso também tem a acho ver com a questão da comunicação. Toda a gente acha que sabe comunicar porque é Sim, nato. sim. E toda a gente sabe fazer um post, toda a gente sabe arranjar um Isso é micro e muito verdade. falar porque é básico, é o que nós aprendemos a fazer. Mas depois a nossa preparação, o nosso curso, que até é extremamente teórico, nem é muito prático, mas a forma como nos ensinam a repensar é o que para mim é mais mais-valia. valioso e é o que nos diferencia, a forma como nós percepcionamos o mundo e como é que entendemos as subtilezas da comunicação, eu acho que é o mais interessante. E isso nós conseguimos aplicar para qualquer área. Eu, neste momento, trabalho na área, numa agência de comunicação, na Lisbon Project, mas eu poderia estar noutro sítio qualquer, numa área diferente, se calhar numa escola, por exemplo, que é algo que para mim é muito próximo, porque os meus pais são os dois professores, ou poderia estar numa empresa de engenharia a fazer comunicação, porque há sempre esse espaço. É sempre um para fazer. denominador, denominador comum. Agora Sim. um trava-línguas. Um denominador comum. Sim, isso é interessante. Eu ia para o lado do... Porque é uma coisa que eu acho interessante que é... muitas pessoas sonham com luzes e televisão e cinema e coisa a acontecer e acabam por também escolher ciências da comunicação. Sim. Dentro do curso há uma intensidade grande de extrovertimento... Extroversão? Extroversão? Extroversão. Eu acho que é não sei se eu essa acho palavra existe. Eu acho que é. Deve ser extroversão. Não sei, se não for, olha. Olha,
Olha, Já está. já foi. Não sabem falar de repente. Sim. Ou seja, ia-vos perguntar primeiro se há uma grande dose de pessoas muito extrovertidas e com muita energia e com muita vontade de passar, e se isso acaba por ser também na união do curso algo curioso, e também se só pessoas com esse perfil é que encaixam ali. De todo. Pessoas- De todo essa- que não é já. assim. Essa Há pergunta uma é boa bué dose boa. de tímidos. É Há bem uma boa e é tímida. importante clarificar isso, que é há a ideia errada de que tu tens que ser extrovertido para ser bom jornalista ou até bom comunicador, vá. Sim. E isso é um mito gigante. Alguns dos melhores jornalistas que eu conheço são pessoas extremamente fechadas, ou seja, pouco empáticas até. Pessoas que não têm esta facilidade que eu e a Filipe e tu se calhar temos para comunicar Sim. com alguém. Ou seja, não acho que isso seja basilar para tu seres um bom Todo. comunicador. Pelo contrário, mas claro que depois, tendencialmente, as pessoas que são extrovertidas revêem-se nesses cursos. Portanto, acho que o nosso curso, embora tenha algumas pessoas introvertidas, maioritariamente é um curso de Sim. pessoas Sim, extrovertidas. mas não é necessariamente os extrovertidos que têm mais sucesso. Sim, Até sim, muitas era o que eu vezes estava a porque dizer. essa questão de querer as luzes atrapalha as pessoas que acham que este trabalho é inato, que este curso é inato, a comunicação é inata e eu tenho carisma, portanto não preciso trabalhar. Muitas vezes falham na parte óbvia, que é a parte da preparação ou do conhecimento, e isso era algo que era notório. Às vezes as pessoas mais tímidas até tiravam melhores notas e faziam as melhores Sim, apresentações. Não é necessário. Claro que um extrovertido vai ter uma vontade diferente e quando chega vai ter mais facilidade de se aproximar. Sim. Mas não é Mas não é, mas ou eu não não acho que seja chega. essencial. Sim. Não acho de todo. Eu acho que é sempre algo muito importante a desmistificar, porque às vezes há pessoas que estão em casa e pensam um bocadinho nisto, estão no 10º, ou 11º, ou 12º, e pensam, mas eu sou super introvertido, depois toda a gente me passa à frente. Mas isso Muitas também é vezes algo que se no mundo do trabalha. trabalho não é assim. E no trabalha-se. mundo do trabalho, Sim. exato. Eu odeio falar ao telefone. Não é que eu odeio, mas eu com os meus amigos gosto, mas eu no trabalho odeio. Mas se tu assumires que é o teu trabalho e tens que assumir uma persona, a mesma coisa com a timidez acontece. Se é o teu trabalho, se é a tua área de estudo, a tua timidez, apesar de poder ser ali um elemento de bloqueio, a partir do momento em que assumes que vais ter que ultrapassas E às vezes também é uma questão de rotina. Exato. Ou seja, tu podes não ultrapassar bem e Mas- continuar mas a ser pode a ser desconfortável, mas é o teu trabalho, portanto tu vais ter que o fazer e a certo Exatamente. ponto já começas a estar habituado. E também pode acontecer o contrário. Por exemplo, eu sou uma pessoa extrovertida que fala assim com toda a gente e no meu trabalho eu tenho que falar com pessoas famosas e é um pote de ansiedade para mim. Eu odeio ter que o fazer. É mesmo dá-me ansiedade, mas pronto, lá está, é o meu trabalho, eu tenho que fazer, portanto. Eu lembro da tua história Sim, da mais- entrevista da Pilar Sim, Belfio, não é? Exato, sim. Eu entrevistei, estava super nervosa porque é uma pessoa que eu admiro bastante e que sei que tem uma postura bastante rígida. Lá está, portanto, eu estava muito nervosa, mas eu sabia que ia ter que o fazer, quer quisesse ou não. Portanto, tu vais lá e depois tens que te confrontar. Claro que às vezes vai correr melhor, outras vezes vai correr pior, no início é normal falhar. Eu acho que também agora criou-se um bocado essa ideia de que não podes falhar. E isso não é nada bom, tens que permitir falhar, porque só através das falhas é que tu também vais aprender coisas novas e perceber, ok, isto aqui posso fazer desta forma, posso arranjar esta estratégia. Portanto, só vais perceber se experimentares e se falhares. Portanto, acho que é normal as pessoas também não correr bem à primeira, etc. Mas lá está. E nós estamos no início da nossa Sim, carreira e como mesmo uma nos rotina. estudos nós somos profissionais já, certificados, mas ainda estamos no início. Acho que é super normal haver espaço para falhar e para melhorarmos, não é Claro. suposto. Nós não somos já sabemos máquinas, tudo. não é? Portanto, Sim. erros E a comunicação acontecem. vive exatamente disso, da parte humana, da parte Yeah. de interação e tu compreenderes o outro e ires ajustando. Por isso, teres essa sensibilidade e também essa progressão de. Isso também é uma das vantagens, e é algo que nós aprendemos, que é quando estamos a fazer a interação com o outro, ver a reação do outro e percebermos e Sim, ajustarmos. exato. E isso é algo que tu vais só ganhando com o Totalmente. tempo. E Totalmente. pronto, lá está. Eu acho que isso é bom. Voltando à pergunta inicial, é bom perceber que a comunicação é um sítio onde há espaço para todos. Sim. Eu acho mesmo que isto define bem aquilo que é a área. Eu sinto mesmo que é uma área inclusiva e que há espaço para toda a gente. Se fores tímido, vais encontrar o teu espaço. Se fores extrovertido, vais encontrar o teu espaço.
é uma área que, como eu acho que todas as áreas dão trabalho, não é? Mas, e eu acho mesmo que é fundamental gostar, mas se gostares e se trabalhares com gosto, claro que há coisas que vais gostar mais, outras vais gostar Isso é menos, em tudo. mas eu acho que é uma área onde há espaço para tudo e para toda a gente, ou seja, não tens que ter uma determinada aptidão para ter sucesso. Neste caso, não tens que ser extrovertido para ter sucesso. Sim. E vocês têm outra coisa em comum muito naquilo que depois fazem, tanto profissionalmente como pessoalmente, que é a parte da comunicação mais virada para o online. A Filipa começou um podcast há pouquíssimo tempo, o Sou Pijaminha. muito novata, estou aqui com velhos. Ainda sou um bebê ao pé de vocês. Mas também mesmo no teu trabalho as redes acabam por ser uma parte fundamental da comunicação estratégica e do posicionamento de qualquer marca ou de qualquer ativação. Sim. E tu, Inês, tens como marca pessoal fortíssima o teu Instagram e aquilo que tu comunicas, e eu acho que tu és prova muito, muito viva, e também daí este convite, és prova muito viva de que nós, enquanto marca pessoal, e o facto de conseguirmos comunicar com outras pessoas, muitas vezes permitimos uma ligação e uma abertura de uma porta que é impossível noutras alturas. A Filipa Galrão, no meu podcast, foi a minha primeira convidada e disse uma frase que eu me lembro muitas vezes, que é muito simples, mas que eu me lembro muitas vezes, que é, estávamos a falar de fotografias de publicidade em que apareciam caras e fotografias de publicidade em que não apareciam caras. E ela dizia, as pessoas ligam-se a pessoas, não se ligam a coisas, não me venham com tretas. E é uma frase que me vem à cabeça muitas vezes e está muito presente nas duas. Vocês acham que no curso devia haver uma tendência mais para online? É algo que faz falta? Sim, Ai, sem sim, dúvida. o curso é muito antiquado. E nessa vamos voltar área. àquilo que eu disse há bocado, que é, nós temos que, e isso para mim é a maior lacuna no curso, eu acho que há muita resistência. Nós temos que, se o mundo todo está no online, nós vamos ter que estar no online, não vale a pena estarmos a resistir. Esta é a realidade. Nós estamos presentes no online, portanto, claro que temos que trabalhar no online, porque se estamos presentes no online, queremos estar no online da melhor forma possível. Queremos estar no online de uma forma onde, por exemplo, não se propagam 1000 fake news constantemente, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Se calhar se houvesse um maior estudo do online, um maior estudo de como fazer jornalismo no online, etc., começavam a criar-se algumas estratégias para evitar esses podres que o online também tem, não é? E que são muito perigosos e que põem muitas coisas em causa. Portanto, eu acho sem dúvida que tem que existir com alguma urgência uma viragem para o online, de abraçar, sem excluir, como é óbvio, O clássico. o clássico e as teorias. Eu acho que tem que haver uma simbiose, como eu estava a dizer há bocado, porque só isso é que vai fornecer e criar trabalhadores e gerações futuras ainda melhores do que aqueles que já são atualmente. Porque, pelo menos, eu falo do meu caso, e acho que a Filipa se vai rever, toda esta questão do online eu aprendi de forma autodidata, porque me apeteceu experimentar e porque por acaso correu bem. Porque eu sou uma pessoa vocal, porque sou uma pessoa interessada, que se vai informar, etc. E as pessoas começaram a, se calhar, identificar-se comigo, como tu dizes, as pessoas ligam-se a pessoas, ou como foi para Galrão diz. Portanto, tive um pouco essa sorte. Mas lá está, se calhar, se eu tivesse... Eu não estou a dizer que se tivesse tido uma cadeira onde tivesse aprendido imenso sobre redes sociais, seria muito maior do que sou hoje. Não é nada disso, mas gostava de ter tido essa informação junto de mim. Acho que se toda a gente se posiciona nas redes sociais, praticamente todas as marcas têm as redes sociais, se até o jornalismo tem que viver das redes sociais, então porquê é que nós não aprendemos sobre redes sociais? Acho que é importante, acho que é essencial até. Sim, eu acho mesmo na área eu faço mesmo marketing digital e essa área eu aprendi toda a trabalhar, não foi algo, eu aprendi as bases do marketing e da publicidade no curso, mas a parte que eu faço todos os dias eu não aprendi nada. Mas eu também tenho que fazer aqui um bocadinho advogada do diabo, porque primeiro o online evolui de uma forma muito rápida que às vezes a academia não consegue acompanhar, até pelos próprios processos científicos e tudo isso. E eu acho que apesar de tudo este curso, em particular que nós tivemos, dá-nos bases teóricas e bases de raciocínio que nos permitem chegar lá e termos essa capacidade de autodidata que às vezes cursos mais técnicos se calhar não têm. Como nós temos as bases teóricas e fomos fomentados a pensar sobre a comunicação, quando chegamos lá ficamos, ok, isto tem a ver com isto. Isto tem a ver com... Sim, a parte técnica aprende-se a fazer, a verdade é essa. A parte teórica e a parte do raciocínio é mais difícil aprender e eu acho que nosso curso e esta área é boa ter isso.
Eu também defendo Mas muito eu o gostaria. curso dessa forma, que é uma das grandes críticas do nosso curso, que é legítima, É justa. é que o nosso curso é altamente teórico, é muito teórico mesmo. Claro que existe algumas cadeiras práticas, tens que também ir à procura do Sim, há prático. imensas cadeiras. Ou seja, tu não podes ficar sentado à espera que de repente te venham ter contigo as cadeiras práticas, porque isso não vai acontecer. Tens que ir à procura Sim, e sim. depois também tem a ver com a tua forma de estar na cadeira, porque tu podes fazer com que ela se torne mais prática se tiveres mais propostas práticas. Portanto, também depende um bocado do aluno em si. Porque existe algumas cadeiras práticas, mas pronto, de uma forma geral é muito teórico. Mas lá está, eu também o defendo muito o curso da forma que a Filipa defende, que é a teoria é uma coisa muito importante e que hoje em dia não é assim tão bem ensinada nas faculdades, eu acho. Portanto, nós termos esta consciência de crítica, de questionar tudo, de olharmos para as coisas nos seus primórdios, de irmos perceber o que é que está mal, o que é que está bem, tipo, ter esse pensamento bem estruturado e da crítica, etc., acho muito importante porque lá está, depois também a prática é uma coisa que tu aprendes com muito mais facilidade, mesmo no mercado de trabalho, do que se calhar a teoria, não é? É muito mais importante, eu acho, que tu na tua licenciatura te deem essas correntes teóricas e depois tu começas a ganhar o lado mais prático de uma forma mais tua, mais pessoal, tipo no dia-a-dia, do que darem-te toda essa técnica que também é necessária sem te darem as bases teóricas, porque depois, se calhar, é isso que no mercado de trabalho te vai distinguir das outras pessoas, Vai diferenciar, sem dúvida. é tu teres esse lado mais prático. Agora, e outra coisa que também é importante deixar claro é que, por mais prático que o teu curso seja, tu vais chegar ao mercado de trabalho e vais ter medo na mesma. Vais chegar ao mercado de trabalho e vais achar que não vais saber fazer. Isso faz parte. Tipo, ninguém, ou muito pouca gente, chega a um emprego a pensar: eu sei perfeitamente o que vou fazer, estou super à vontade, vai correr super bem. Não, tu tens sempre medo. Eu lembro-me que da primeira vez que trabalhei na área, eu estava tipo: ai meu Deus, isso agora me pedem coisas super difíceis que eu não sei fazer, que eu não tenho conhecimento. Sim. É normal tu pôr-te à prova, não é? Eu lembro que o meu primeiro emprego de todos foi na Zara e até aí eu questionei, tipo, ai meu Deus, isso me pede alguma coisa que eu não sei. Que é um emprego que à partida toda a gente conseguiria fazer. Portanto, eu acho que é natural tu depois teres essa vertente, que é, independentemente de ser mais prático, menos prático, mais teórico ou menos teórico, vais sempre ter algum medo de experimentar. Não, e há outra coisa muito importante, que neste curso ainda por cima também fazem muito, que é, dão-nos logo uma certa humildade que nós vamos receber mal e vamos ser muitos à procura de trabalho. E isso faz com que nos obrigue a ter que criar projetos e ir atrás, fazer muitos voluntariados, fazer estágios, criar os nossos próprios projetos. Tudo isso são coisas que também complementam o curso e dão essa componente prática. E esta área oferece essa possibilidade. Eu acho que é muito mais fácil uma pessoa de comunicação criar o seu próprio podcast ou ter a sua conta no Instagram ou ter o seu blog do que propriamente outra pessoa, se bem que é super válido cada um ter a sua área de interesse, mas obviamente nós temos as ferramentas mais acessíveis e também temos o complexo da estrelinha que toda a gente sabe, portanto nós queremos ser todos a pequena estrelinha e ter o seu espaço, mas o nosso curso oferece-nos isso, oferece essa humildade e essa noção que nós temos que correr atrás. E nesta área nós temos que correr muito atrás e não vale a pena acharmos que é como aparece nos filmes, que vamos receber toneladas de dinheiro à primeira e que vai ser tudo muito fácil, porque é maravilhoso trabalhar em comunicação, mas dá-se o seu trabalho e não é só o que aparenta ser. Eu ia terminar aí, estamos a chegar ao fim, e era muito nessa tónica. É engraçado teres mencionado isso, que é, fala-se tanto, este podcast chama-se Mas Isso Tem Saída, um bocadinho a apontar que, sei lá, eu gosto de pensar que muitas vezes as saídas somos nós que as fazemos e até tem muito a ver com a nossa própria iniciativa e a maneira como nós nos colocamos nos sítios. Muitas vezes basta aparecer e as pessoas às vezes não têm noção disto. Eu ia-vos perguntar o que é que resta para construir sonhos em comunicação? O que é que, no meio de tudo isto de se dizer não tem saída, porque é que vais ser jornalista, porque é que etc, sabendo que há lugar para o sucesso e que existe, com o que é que se sonha quando se termina esta licenciatura? Com o que é que sonha agora para vocês? No meu caso eu sonhei com uma amiga grávida, fui fazer a licença de maternidade dela e fiquei, mas eu fui nesse meu sonho. Mas na verdade o que eu acho é que primeiro o que se sonha na parte de comunicação é muito trabalho e é a certeza que tu te vais divertir a fazer o teu trabalho e que
pelo menos no meu caso, eu gosto de comunicar com verdade e de dizer exatamente o que eu estou a pensar, mesmo que seja em relação a produtos e mesmo que às vezes, pronto, o produto não seja exatamente como eu estou a vender, mas falar com essa verdade e falar diretamente para pessoas, conectar-me a pessoas, eu acho que isso é a coisa que eu retiro mais do meu trabalho, é a parte da diversão e da conexão, porque pessoas falam com pessoas e eu gosto muito de falar com pessoas. Olha, eu acho que em primeiro lugar é o gosto, ou seja, tu fizeste essa questão de sendo um mercado tão saturado e que as pessoas perguntam porque é que vais, não sei o quê, o que é que fica ou o que é que te faz seguir, é o gosto. Eu acho que isso, eu e a Filipe temos em comum, que é tu tens mesmo que gostar disto para trabalhar, porque é uma coisa que é verdade, dá trabalho, dá muito trabalho mesmo em termos pessoais e tu tens que despender algum tempo. O salário não é nada glamouroso, por exemplo, comparado com os cursos que provavelmente são feitos nesta faculdade onde nós estamos a gravar, não é? Mas é verdade, a sociedade, de uma forma geral, privilegia ou considera como mais importante outras áreas que não a comunicação. E nós somos um bocado vítimas disso, portanto não é algo que tu vás e penses, eu vou ser super rica a trabalhar aqui. Claro que não és, não vais ser, é verdade. Ou poderás ser, mas serás sempre a exceção. Mas lá está, por isso tens que gostar muito daquilo que estás a fazer e eu, sem dúvida, adoro esta área da comunicação e depois, para além disso, eu acho que é a possibilidade de tu poderes, quando apetecer, mudar para uma coisa completamente diferente. Eu agora estou no jornalismo há 4 anos, mais ou menos, desde que saí da faculdade, e estou a chegar a um momento que se calhar me apetece virar para o outro lado, sei lá, se calhar ir um bocado para a comunicação estratégica, ver como é que é, e tenho essa possibilidade, e ter essa possibilidade é algo que me dá algum conforto, ter essa possibilidade. Se eu quiser de repente virar para um sítio ao lado, viro e vou ver o que é que acontece, não é? E não é por ter estado em jornalismo 4 anos que vou ser desvalorizada, se calhar até vou ser valorizada por ter uma perspectiva diferente daquelas que as pessoas costumam ter. Portanto, eu acho que é importante teres gosto e perceberes que é um sítio que está em constante transformação, em que tu podes estar também em constante transformação e evolução, e isso é uma das coisas que mais me atrai. Não, é incrível essa noção de, se nós sabemos que nós estamos em constante transformação, encontrarmos esta área que também se transforma um bocadinho connosco. Sim. Por isso, obrigado. Obrigada por esta Rita. conversa. Obrigada. Mesmo. Este podcast é apresentado por Fidelidade Studio, um espaço disruptivo localizado na Nova School of Business and Economics. Através da gravação de vídeos e podcasts, pretende aproximar as novas gerações ao setor dos seguros e da fidelidade. Acompanha-nos no Spotify, YouTube e em fidelidadestudio.pt.